Maria Helena Bergoglio, a única irmã sobrevivente do Papa Francisco, viveu em silêncio durante anos, permanecendo nas sombras, permitindo que seu irmão, o Papa Francisco, liderasse a Igreja Católica sem distrações. Mas agora suas reflexões revelam uma história de fé, sacrifício e verdades pessoais chocantes que ressoam profundamente. Suas recentes revelações sobre a ascensão de seu irmão à proeminência global chocaram a todos. O que acontece quando a figura mais poderosa da Igreja é vista pelos olhos de sua irmã? Começos humildes. Maria Helena Bergoglio e o Papa Francisco, nascido Jorge Mário Bergoglio, cresceram em uma família católica devota. Maria, nascida em 1948, era a mais nova de 5 filhos. Seu pai, Mário, era um contador imigrante italiano, e sua mãe, Regina. Eles buscaram uma vida melhor para seus filhos em Buenos Aires, Argentina. A vida em Buenos Aires não era fácil. Mário trabalhava incansavelmente como contador ferroviário, enquanto Regina cuidava da casa e criava seus 5 filhos, Alberto, Oscar, Marta, Maria, Helena e Jorge Mário, que mais tarde recebeu o nome de Francisco, depois que ele foi eleito Papa. Em uma entrevista franca, Maria Helena relembrou as dificuldades de seus primeiros anos. Não éramos ricos, mas tínhamos amor. Minha mãe nos ensinou a humildade, e meu pai nos ensinou o valor da integridade. Essencialmente, a família Bergoglio era uma família católica jovem e unida em Buenos Aires, que havia sobrevivido a muito sofrimento e provações. Ela contou como a mãe deles, Regina Sivori, enfatizou a importância da humildade, algo que Jorge levou para seu papel como Papa. Maria disse ainda que Helena refletiu recentemente sobre a educação que tiveram em comum. Não tínhamos muito, mas meus pais nos ensinaram a ter fé. Meu irmão Jorge sempre carregou essa fé com ele, mesmo quando isso lhe custou caro. Mas como Maria Helena lembra, os sacrifícios necessários para apoiar o chamado religioso de seu irmão eram imensos. Os irmãos Bergoglio cresceram como um grupo muito unido, apoiando-se mutuamente nos momentos difíceis. O Papa Francisco, o filho mais velho sobrevivente após o falecimento prematuro de Alberto, tornou-se um líder natural dentro da família. Maria Helena compartilhou com os entrevistadores que quando o papai morreu, Jorge não hesitou. Ele fez trabalhos extras e ajudou mamãe a manter a casa funcionando. Foi terrível, mas ele sempre nos dizia que Deus proveria e sua fé nos deu força. Maria Helena contou como as qualidades de liderança de Jorge eram evidentes mesmo quando criança. Ele nos ajudava com a lição de casa, ouvia nossas preocupações e nos protegia quando estávamos com medo. Ele foi como um segundo pai para nós depois que papai faleceu. Os irmãos foram incentivados a estudar e a cultivar uma moral forte. Jorge tinha um grande interesse em química e chegou a trabalhar por um breve período como químico. Apesar de seu interesse pela ciência e pelo futebol, sua forte fé o diferenciava desde cedo. Lembro-me de que Jorge sempre carregava uma pequena Bíblia com ele. Mesmo quando adolescente, ele parecia saber que estava destinado a algo maior. Maria Helena compartilhou que esse período de dificuldades solidificou os laços da família e reforçou os valores que Mário e Regina incutiram em seus filhos: humildade, compaixão e resiliência. Maria Helena também relembrou a conexão da família com suas raízes italianas. Nós falávamos espanhol em casa, mas mamãe sempre nos lembrava de nossa herança italiana. É por isso que Jorge sempre sentiu uma profunda conexão com os imigrantes e as lutas dos pobres. Esses valores compartilhados eram a base de sua sólida educação. Isso foi parte do que levou Jorge, o agora Papa Francisco, a dar o passo que mudou sua vida e a vida de sua família para sempre. A própria Maria Helena é casada com Adolfo Valejos Spelvassi e tem 2 filhos, um dos quais se chama Jorge em homenagem ao seu irmão. Maria Helena reside em Ituzaingó, Argentina, onde se tornou uma figura pública devido à sua ligação com o Papa Francisco. Ela sempre expressou orgulho pelo compromisso de seu irmão com a justiça social e seu foco em servir os marginalizados. A perspectiva de Maria Helena sobre o papado de seu irmão é marcada pela humildade e por um profundo vínculo familiar, pois ela frequentemente reflete sobre a educação e os valores compartilhados por seus pais. Um vínculo familiar compartilhado. Quando o Papa Francisco anunciou sua decisão de entrar para o seminário, aos 21 anos de idade, todos ficaram visivelmente chocados. Essa decisão singular mudou não apenas sua vida, mas toda a dinâmica familiar. Para seus irmãos,
especialmente sua irmã mais nova, Maria Helena. Essa escolha marcou tanto um momento de orgulho quanto uma profunda perda emocional. Eles sabiam que, mais cedo ou mais tarde, ele seria chamado para servir. E isso significava que ele se separaria da família que tanto estimava. Além disso, como ele era o único filho sobrevivente, isso também significaria que ele não teria filhos biológicos para dar continuidade ao nome Bergoglio. Isso, é claro, tornou o momento mais uma perda do que qualquer outra coisa. Entretanto, à medida que o Papa Francisco crescia, ficou claro para sua família que seu caminho era diferente. Ele não era como todas as outras crianças. Seu amor por Deus era único, e Maria também sabia disso. Ela descreveu um momento crucial em que seu irmão lhe confidenciou sobre sua decisão de entrar para uma igreja católica. Ele me disse: Maria, sinto-me chamado para algo maior do que eu. Não se trata de deixar todos vocês para trás. Trata-se de servir a um propósito maior. Foi agridoce, mas sabíamos que seu coração estava no lugar certo. Sua família se reuniu em torno dele e ofereceu seu profundo apoio, mesmo sabendo que isso significaria menos momentos com seu amado irmão. Para sua mãe, Regina, a decisão de Jorge veio com emoções contraditórias. Ela era católica, devota e orgulhosa do chamado de seu filho. A decisão de Jorge veio com emoções mistas. Ela era católica devota e se orgulhava do chamado do filho, mas também se preocupava com os sacrifícios que isso implicaria. Maria Helena relembra: Mamãe o apoiou, mas acho que ela chorou em particular. Ela sabia que o caminho dele seria solitário e difícil, e que suas responsabilidades o afastariam de nós. Maria Helena compartilhou: Sentimos muito a falta dele quando entrou no seminário, mas suas cartas sempre nos lembravam que ele nos levava consigo em seu coração. Maria Helena sempre reflete sobre como os primeiros anos do irmão moldaram sua liderança. Jorge sempre teve essa capacidade de se conectar com as pessoas. Fosse o vizinho da casa ao lado ou alguém em necessidade, ele tratava todos como família. É por isso que ele é tão amado como Papa. Foi por isso que Maria Helena sentiu uma enorme sensação de orgulho quando Jorge se tornou o Papa Francisco em 2013. Mas não é preciso dizer que isso trouxe desafios. Às vezes era terrível, ela admitiu, referindo-se à atenção da mídia e à pressão sobre a família após a eleição de Jorge como Papa. Saber que seu irmão era agora o Papa mudou muitas coisas nela. Maria Helena também revelou como o relacionamento deles evoluiu. Com suas responsabilidades como líder global, o vínculo entre irmãos, que antes era estreito, teve de se ajustar às longas distâncias e à comunicação limitada. Por ser a irmã mais nova, Maria Helena foi a que mais sentiu a ausência do irmão mais velho. Ela descreveu momentos de saudade da conexão simples e alegre que eles compartilhavam. Jorge era meu protetor. Ele sempre me ajudava no trabalho ou contava histórias que me faziam rir. Depois que ele se foi, ficou um vazio. Nem mesmo suas cartas conseguiram preenchê-lo. No entanto, Maria Helena também reconheceu que o caminho de seu irmão não era apenas o de deixar a família. Tratava-se de estender sua proteção, cuidado e compaixão paternos ao mundo. Era um chamado mais elevado. A irmã do Papa Francisco desejou em algum momento que seu irmão não fosse eleito Papa. Senti que havia perdido meu irmão para o mundo, confessou ela. No entanto, ela nunca duvidou de seu chamado. Maria Helena sobre as alegações de silêncio. Com tudo isso, Maria acabou fazendo o que sempre fez. Ficou silenciosamente em segundo plano e deixou que Deus usasse seu irmão. Isso muitas vezes dava ao Papa uma aparência falsa de isolamento do mundo. Ninguém falava por ele como uma figura familiar, mas isso não significava que Maria não estivesse observando de fora. Quando os críticos acusaram o Papa Francisco de cumplicidade durante a junta militar da Argentina, Maria Helena negou firmemente. À medida que Jorge Mário Bergoglio ganhava destaque na Igreja Católica, rumores e controvérsias de seu passado ressurgiam, ameaçando manchar sua reputação. Seu papel durante a junta militar argentina, a ditadura brutal da década de 1970, há muito tempo vem sendo examinado. Os críticos alegam que ele não se manifestou contra as atrocidades do regime, ou pior, foi cúmplice. Nossa família fugiu da Itália porque nosso pai se opunha ao fascismo. Jorge nunca deixaria nossos pais na mão, disse ela aos entrevistadores. Para Maria Helena, essas alegações foram dolorosas e profundamente injustas. Em várias entrevistas, ela defendeu firmemente seu irmão, oferecendo um raro vislumbre de suas ações durante aquele período sombrio. Meu irmão sempre foi um homem de consciência e coragem. Ele jamais trairia os valores que nossos pais nos ensinaram, especialmente em um período tão difícil,
afirmou ela. Durante a junta militar, milhares de argentinos foram sequestrados, torturados e assassinados. Como líder jesuíta, Jorge trabalhou discretamente para proteger seu clero e os civis. Maria Helena revelou que seu silêncio era uma estratégia, não um ato de cumplicidade. Jorge sabia que falar abertamente poderia colocar mais vidas em risco, explicou Maria Helena. Em vez disso, ele trabalhou nos bastidores para proteger as pessoas em perigo e negociar sua libertação. Um dos casos mais citados envolveu 2 padres jesuítas, Orlando Iorio e Francisco Jalix, que foram detidos e torturados. Os críticos acusaram o Papa de não protegê-los. Maria, no entanto, apontou para testemunhos de sobreviventes que creditaram ao seu irmão o fato de ter salvado suas vidas. As pessoas não entendem os riscos que ele correu. Ele ajudou muitos a escapar do regime, mas não fala sobre isso. Esse é o tipo de homem que ele é. Ele não busca reconhecimento por fazer a coisa certa. Desde então, os jornalistas descobriram vários casos em que o Papa Francisco interveio para salvar indivíduos, inclusive emitindo documentos para ajudá-los a fugir do país. Maria Helena enfatizou que as ações de Jorge falaram mais alto do que as palavras. Jorge não era alguém que se vangloriava de seu heroísmo. Ele simplesmente fez o que precisava ser feito. Ela continuou dizendo que a mídia só se preocupava em vender o que ouvia e não investia nas notícias certas. Maria Helena também rejeitou as alegações de que seu irmão entrou para o sacerdócio devido a um romance fracassado. Essas histórias sugeriam que Jorge teve seu coração partido por uma jovem antes de decidir dedicar sua vida a Deus. Ela esclareceu esse boato de longa data sobre o início da vida de seu irmão. Jorge não se tornou padre por causa de um desgosto. Ele sentiu seu chamado para servir a Deus muito antes disso, disse ela em uma entrevista. Isso é completamente falso, afirmou Maria em outra entrevista. O chamado de Jorge veio muito antes de qualquer suposto romance. Ele sentiu a atração da fé quando era adolescente. Não teve nada a ver com desgosto. Maria Helena também observou que esses rumores diminuem a profundidade de seu compromisso espiritual. A extensão desses rumores choca a todos, fazendo com que a mídia colete informações falsas e sem fundamento sobre o Papa Francisco. Reduzir seu serviço a algo tão trivial quanto um romance fracassado é um insulto. A fé de Jorge está enraizada no amor pela humanidade, não em decepções pessoais. Para Maria Helena, defender seu irmão não se trata apenas de lealdade, mas de honrar a verdade. Ela sempre falou sobre como essas controvérsias prejudicaram profundamente a família, mas continua firme em sua crença de que a vida de Jorge fala por si mesma. Eu sei quem é meu irmão, e é horrível que as pessoas digam essas coisas sobre ele, comentou ela. Ele sempre foi um homem íntegro e compassivo. Essas histórias não podem mudar o fato de que ele dedicou sua vida a ajudar os outros. Suas declarações sinceras forneceram insights raros sobre as convicções pessoais que moldaram a liderança do Papa Francisco e como ele era visto por todos os espectadores. Por que ela finalmente rompe seu silêncio? Depois de anos evitando os holofotes, por que Maria Helena finalmente rompeu seu silêncio? Maria Helena Bergoglio, a irmã mais nova do Papa Francisco e seu único membro sobrevivente da família, passou a maior parte de sua vida evitando os holofotes. No entanto, depois que seu irmão ascendeu ao papado em 2013, rumores e críticas começaram a surgir, forçando-a a reconsiderar seu silêncio. Fiquei calada durante anos, respeitando a escolha de Jorge de viver uma vida pública e mantendo a minha própria vida privada. Foi horrível, explicou Maria Helena em uma de suas raras entrevistas. Mas como sua irmã, eu não podia ficar parada e ver seu nome e caráter serem arrastados pela lama. Eu queria que as pessoas vissem o verdadeiro Jorge, não apenas como o Papa, mas como um homem que sofreu, lutou e superou, disse ela. Para ela, os rumores atingiram um ponto profundamente pessoal. Ela sentia que o mundo não entendia as motivações e ações de seu irmão. Mesmo sendo irmã do Papa Francisco, ela ainda sabia que tinha que defendê-lo. Não importava o que acontecesse. Ela sabia que Jorge não era de se gabar de suas boas ações ou de buscar o elogio dos homens, e essa virtude, por si só, o tornava um alvo para os tabloides e outros opositores. Ela parecia vê-lo como Jesus, calmo e manso, sem vontade de se defender diante de uma acusação. Assim, ela assumiu como um chamado pessoal defender seu irmão sempre que necessário. E assim, Maria começou a conceder entrevistas para esclarecer conceitos errôneos sobre seu irmão, contando histórias pessoais e compartilhando suas percepções sobre o caráter dele.
Romper o silêncio não foi fácil para Maria Helena. Ela temia a atenção pública que isso traria para sua vida tranquila, mas acreditava que valia a pena defender o legado de sua família. Nossos pais nos ensinaram a defender a verdade, não importa o custo. Jorge é a prova viva dessa lição, e eu não poderia deixar que seus sacrifícios fossem ofuscados por mentiras. A irmã do Papa Francisco, Maria Helena, também sentiu um senso de dever para com as pessoas a quem seu irmão serviu durante toda a sua vida. Jorge não pertence mais apenas à nossa família. Ele pertence à igreja, ao povo. Falei não apenas como sua irmã, mas como alguém que conhece o homem que ele realmente é. Embora Maria Helena continue protegendo ferozmente seu irmão, ela admite que defendê-lo tem sido um fardo emocional. É difícil ver alguém que você ama ser criticado tão duramente, especialmente quando você sabe a verdade, ela compartilhou. Mas minha fé me dá forças, assim como dá forças a Jorge. Juntos, enfrentamos esses desafios com a ajuda de Deus. Sua decisão de quebrar o silêncio não foi apenas para corrigir falsas narrativas, mas para lembrar ao mundo os valores que ela e seu irmão prezam: humildade, integridade e fé inabalável. Maria Helena também revelou que quebrar o silêncio lhe deu uma sensação de alívio. Ela confirma que está feliz e pronta para enfrentar qualquer coisa apenas para proteger seu irmão. Não é apenas a história dele, é a nossa também, disse ela aos noticiários. Suas palavras revelam um lado pungente da vida do Papa Francisco, um lado de família, fé e sacrifício pessoal. O vínculo silencioso que choca a todos em meio ao barulho do escrutínio público, as controvérsias e a adoração mundial. Um relacionamento silencioso e profundamente pessoal entre o Papa Francisco e sua irmã Maria Helena continua a chocar a todos que tomam conhecimento dele. Seu vínculo, construído com base em memórias de infância compartilhadas, fé inabalável e respeito mútuo, resistiu a décadas de distância física e desafios emocionais. Embora separados por seus caminhos na vida, Maria Helena e o Papa Francisco compartilham um vínculo inquebrável. Ela admite que não tem sido fácil, mas sua fé mútua os sustenta. Maria Helena descreve essa conexão como algo que não depende de comunicação constante ou de grandes gestos. Em vez disso, ela prospera no silêncio, em um entendimento não dito um do outro que só se aprofundou com o tempo. Não precisamos falar muito para saber o que o outro está sentindo, explicou Maria Helena em uma entrevista. Às vezes, uma simples carta ou uma oração silenciosa é suficiente para me lembrar que Jorge está pensando em mim, assim como eu estou pensando nele. Como irmãos mais velho e mais novo em uma família de 5 filhos, eles formaram um vínculo inquebrável, apesar da diferença significativa de idade. Maria Helena se lembra com carinho de como Jorge lia para ela quando criança, ensinando-lhe os valores da compaixão, da humildade e dos princípios bíblicos. Ele não era apenas meu irmão, ele era como um segundo pai para mim, ela compartilhou. Mesmo quando a vida ficava difícil, Jorge sempre encontrava uma maneira de me proteger e guiar. Essa conexão inicial estabeleceu a base para um relacionamento que resistiria às provações da distância, da fama e da pressão pública. O vínculo deles também choca a todos por causa de sua simplicidade. Embora o Papa Francisco seja uma figura global, o relacionamento deles continua profundamente pessoal e não é afetado pela fama. Recentemente, ela compartilhou em uma entrevista que era terrível a forma como a mídia estava tentando moldar seu relacionamento com o irmão, o Papa Francisco. Apesar de ser o único homem no mundo que carrega os pesos e fardos de bilhões de católicos, o Papa Francisco ainda tinha um carinho especial por sua irmã. A humildade e a lealdade inabalável de Maria Helena refletem os valores do próprio Papa, mostrando a profundidade da conexão entre eles. O que torna esse relacionamento tão surpreendente é sua natureza discreta. Em uma era de comunicação constante, os irmãos Bergoglio não dependem de telefonemas, bate-papos por vídeo ou demonstrações públicas de afeto. Sua conexão é definida por ações e fé compartilhada, um contraste gritante com os relacionamentos chamativos, frequentemente destacados na mídia atual. Embora o Papa Francisco raramente tenha retornado à Argentina desde que se tornou o chefe da Igreja Católica, seu vínculo com Maria Helena permaneceu intacto por meio de cartas escritas à mão e orações. Maria confirmou que ele escreve para ela com frequência. Suas cartas são sempre repletas de palavras de encorajamento, amor e fé. Apesar de estarmos distantes, sinto sua presença em cada palavra.
A fé compartilhada entre Jorge e Maria Helena tem sido a pedra angular do relacionamento deles. Maria Helena reza frequentemente pela força e orientação de seu irmão, sabendo das imensas responsabilidades que ele tem como Papa. Vejo seu trabalho como uma extensão dos valores que aprendemos quando éramos crianças, disse ela. É incrível pensar que o mesmo menino que jogava futebol em nosso quintal agora está liderando a igreja, mas para mim ele ainda é Jorge, meu irmão. A fé tranquila de Maria Helena reflete a humildade de seu irmão, mostrando como o vínculo entre eles transcende palavras e ações. É uma conexão que choca a todos por causa de sua simplicidade e profundidade em um mundo frequentemente cheio de barulho e espetáculo. Tendo crescido em um lar católico devoto, os irmãos Bergoglio aprenderam a importância da oração, da humildade e do serviço. Essas lições moldaram não apenas o caminho de Jorge para o papado, mas também a força silenciosa de Maria Helena como sua irmã. O relacionamento deles inspirou muitos que ouviram falar dele. A irmã do Papa Francisco, Maria, acredita que esse vínculo serve como um lembrete do poder da família e da fé, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. O mundo o conhece como Papa Francisco, mas eu o conheço como Jorge. Nosso vínculo é inabalável, não por causa de palavras, mas por causa do amor e da compreensão que compartilhamos durante toda a nossa vida, disse ela. Mesmo quando o Papa Francisco carrega o peso de liderar 1,3 bilhão de católicos, sua conexão com Maria Helena continua sendo uma fonte de força pessoal, um lembrete de suas raízes e dos valores familiares que o moldaram. Para a irmã do Papa Francisco, esse vínculo silencioso é mais do que apenas um relacionamento entre irmãos. É uma parceria espiritual. Ela acredita que a conexão entre eles é um reflexo do amor de Deus e um testemunho dos valores que seus pais lhes incutiram. Para ela, ele não é apenas seu irmão. Ele é um farol de esperança para muitos. Isso faz com que valha a pena. E embora Maria esteja feliz pelo fato de seu irmão ter causado tanto impacto no mundo, ela espera ter sido capaz de fazer o mesmo ao quebrar seu silêncio. As revelações de Maria Helena nos lembram do lado humano das figuras globais. Por trás das vestes papais, há um homem moldado pelo amor, pela perda e pela família. A história de Maria Helena oferece um raro vislumbre da vida privada de uma das figuras mais influentes do mundo. Sua decisão de quebrar o silêncio não se refere apenas ao irmão, mas também à fé, à família e à resiliência. Era a verdade dela, o legado dele e a história deles. Foi muito difícil para ela romper o silêncio, mas ela ficou feliz por tê-lo feito. Sem dúvida, isso trouxe paz para ela e para seu irmão, o Papa Francisco, pois trouxe à luz a verdade oculta que o mundo não conhecia. O que você acha da notável conexão entre o Papa e sua irmã e das controvérsias que eles enfrentaram? Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir, inscrever-se e apertar o botão de notificação para receber mais histórias inspiradoras como esta. Obrigado por assistir e até a próxima. Obrigado por assistir e até a próxima. Obrigado por assistir e até a próxima.